Olá, estamos aqui uma vez mais no nosso canal de estudos de psicanálise e assuntos diversos. Para você que não é inscrito, inscreva-se e gostando das nossas postagens, dos nossos vídeos, assuntos tratados, deem seu like e isso nos ajuda na classificação do nosso canal. Hoje vamos falar, estamos colocando na playlist falar sobre filosofia. Hoje vamos falar sobre os pré-socráticos. Quem eram os filósofos pré-socráticos? Os pré-socráticos, eles são assim chamados por uma questão histórica, por uma questão de cronologia, não significando que eles não tenham importância, no estudo da filosofia nos dias atuais e que eles não venham a ser também pensadores colocados em relação ao pensar na modernidade. Os filósofos pré-socráticos, como nós falamos, nessa classificação estritamente cronológica, eles são assim chamados que viveram antes de Sócrates. É lógico isso, não é? E Sócrates viveu no ano 470 ao 399 a.C., chegando alguns dos últimos pré-socráticos a serem até mesmo seus contemporâneos. Exemplo é o Demócrito de Abdera. Embora Platão não faça menção explícita a ele, em suas obras. Porque Sócrates é tomado como um marco, de um início de um pensar filosófico como nós o compreendemos hoje. Ele é tomado como um marco não só devido à influência dele, à importância dele no campo do pensamento filosófico, mas porque ele introduz uma discussão, ele introduz uma nova discussão filosófica, uma nova problemática na discussão filosófica, ele traz questões ético-políticas, ou seja, a problemática humana e social praticamente ainda não havia sido discutido. Sócrates faz isso. Então, enquanto ele não está preso às questões da física, do pensar, a compreensão do mundo pela natureza em si, ele também abarca os aspectos sociais e políticos da observação e do pensar, a partir da observação sobre a convivência social, sobre as questões existenciais, enfim. A leitura, interpretação e discussão da filosofia dos pré-socráticos envolve realmente grande dificuldade em nível de história da filosofia, porque suas obras se perderam na antiguidade e a gente conhece a elas por meios indiretos. Esses meios indiretos vamos falar depois. Na verdade, segundo Danilo Marcondes, por exemplo, em sua obra Iniciação à História da Filosofia, ele diz que há sim a possibilidade de se ter uma obra escrita, que certamente ele diz que houve uma obra escrita, e ele cita nesse seu livro obras que conhecemos em parte, como Poema, de Parmênides, e da Natureza, de Heráclito. Essas obras elas não sobreviveram integralmente, trata-se apenas de fragmentos dela, onde, no máximo, o que se pode fazer a partir desses fragmentos? Uma reconstrução do pensamento desses filósofos. E reconstruir somos nós pensarmos, a respeito do que eles colocaram e aí fazer um esforço de imaginação para perceber até que ponto esses fragmentos estarão revelando o que estes pensadores estavam querendo transmitir. Por isso a palavra é reconstrução do pensamento deles. Nós estaremos reconstruindo o pensamento daqueles que já não mais vivem. Esse é um trabalho muito árduo. Quais são as principais fontes que nós podemos ter
em relação ao pensamento destes filósofos pré-socráticos. Nós temos os fragmentos e a doxografia. O que é isso? O que são os fragmentos? Os fragmentos são realmente o que eles falaram, são citações de passagens dos próprios filósofos pré-socráticos, encontradas também em obras posteriores. Né? O fragmento, os fragmentos trazem as palavras dos próprios filósofos, trazem as palavras deles. Né? A doxografia já apresenta o pensamento deles, mas a partir das palavras de outro. Então, no momento em que uma outra pessoa faz citação de um pensamento filósofo, há uma seleção dessa citação, não é o pensar propriamente do filósofo. Essa seleção representa que se está buscando fundamentar uma opinião, que é o próprio pensar, né, do filósofo de então, sobre o pensar de um filósofo anterior, e que não necessariamente por se terem fragmentos dessas obras, não necessariamente nós poderemos compreender que seja a estrutura real do pensamento daquele filósofo anterior. Isso é uma problemática, né, também que se traz no estudo da filosofia. Essas fontes, a doxografia e os fragmentos, são fontes imprecisas, são precárias, são incompletas. Apesar de os fragmentos, né, apresentarem as palavras do filósofo, mas aí a gente tem que se recordar do que falei há pouco sobre a questão dessas citações serem selecionadas. Né? Os filósofos pré-socráticos, segundo a obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, de Diógenes Laércio, né, que os historiadores da filosofia colocam que não é de uma precisão essa classificação que ele faz. Ele classifica em duas grandes escolas, né, os pré-socráticos: a escola jônica e a escola italiana. A escola jônica, ela tinha uma caracterização de ter um interesse pela physis, né? Pelas teorias sobre a natureza. Quem são os filósofos dessa escola? Tales de Mileto, seus discípulos Anaximandro e Anaximenes, formando aí então a escola de Mileto. Temos o Xenófanes de Cólofon e o Heráclito de Éfeso. E temos a escola italiana, que ela vai se caracterizar por uma visão de mundo mais abstrata, mais voltada para uma explicação naturalista da realidade. E aí pronuncia-se, em certo sentido, o surgimento da lógica e da metafísica. Quem são os filósofos da escola italiana? Pitágoras de Samos, Alcmeon de Crotona, Filolau de Crotona, Parmênides. E temos aí os eleatas, né? Zenão de Eleia e Melisso de Samos. Notemos a dificuldade de se ter, né, realmente uma historiografia, né, a respeito dos pré-socráticos, e principalmente a dificuldade vem por quê? Porque Platão no Fédon, por exemplo, faz menção clara de que Sócrates, por exemplo, falaria que a filosofia era uma questão para ser de uma linguagem falada, era uma discussão, um debate, e não um texto escrito. Isso veio a se produzir depois, tanto é que Sócrates nada escreveu, mas Platão deixou, né, em suas obras falas do Sócrates. Provavelmente, né, Platão pensou em escrever a fim de eternizar
os conhecimentos. E isso trouxe para nós, né, essa evolução do pensamento e a possibilidade de nós estarmos aqui realizando este pequeno vídeo falando, passando pelos pré-socráticos. Em próximos vídeos nós vamos trazer esses pensadores das escolas jônica e italiana. Há também a possibilidade, né, isso coloca de uma segunda fase do pensamento pré-socrático, que seria denominada, né, por alguns de pluralista, onde nós temos aí a gatinha aqui, né? A minha gatinha pulando aqui. Nós temos aí os filósofos Anaxágoras de Clasômia, né? Nós temos a escola atomista de Leucipo de Abdera e Demócrito de Abdera e Empédocles de Agrigento, né? Nós vamos assim encerrando, né, esse vídeo com a participação especial de uma das minhas gatinhas aqui e vamos deixar, né, essa reflexão e vamos também, né, temos a proposta de falarmos então, repetindo, sobre os demais filósofos pré-socráticos, os seus pensamentos, né? Fica aqui, gatinho. Até mais.